Bom dia. Esse vídeo que eu vou fazer agora, eu ainda não sei se vai ficar só no nosso grupo, unificado, ou se eu vou colocar no YouTube e vou dar uma maior expansão para ele. Isto porque eu vou abordar agora a minha visão do que vem a ser experiência quase morte. Já foi abordado no nosso último estudo teórico de terça-feira passada algumas coisas disso que eu vou colocar aqui para vocês. Porém, eu quero explanar um pouco mais sobre as minhas visões, a minha maneira de enxergar o que vem a ser EQM. Esse assunto eu venho estudando já há alguns meses e me ajudou muito a clarear as minhas EQMs, porque eu tive não só uma, como duas. Uma delas estava mergulhada no meu inconsciente. Graças ao estudo que eu venho fazendo, ela veio à superfície. Bem, como é que eu vejo? Antes, porém, eu quero dizer que, de maneira alguma, eu estou indo contra qualquer opinião sobre EQM, porque eu não vou contra nada. Eu quero apenas romper as barreiras do medo que sempre me travaram para trazer à baila, usando um termo mais antigo, a minha visão. O que eu vejo, como eu sinto, como eu percebo, como pesquisadora de movimento e como criadora de Moitaquá, Movimento Consciente. O ponto de partida para mim vem do fato de que eu creio veementemente que somos construídos por moléculas, células, e que essas moléculas e células têm memórias. E que essas memórias, uma vez aglutinadas na formação de uma matéria, corpo físico, elas vão transformando o nosso sistema em um sistema de memórias cognitivas expressadas pelo soma, que é o corpo físico. Deste, digamos assim, deste emaranhado de células e moléculas que formam a nossa memória cognitiva, o nosso soma, nós trazemos lembranças, recordações que não temos a menor ideia de onde, por onde caminhamos, por onde percorremos até chegar nesse momento de construção dessa matéria que tem um nome, no meu caso, moema. Muito bem. Então, isso significa o quê? Que eu trago dentro de mim uma infinidade, imensurável quantidade de registros de lembrança, registros cognitivos em mim. Esses registros, eles vão me dar vários níveis de consciência para eu viver. E esses níveis de consciência formam as ondas emocionais do meu sistema, os bloqueios e os desbloqueios do meu corpo, da minha matéria. Coisas que eu acesso e coisas que eu não acesso. O que vem a ser as coisas que eu acesso? São aquelas que o meu organismo se sente bem em relembrar, em acessar. O que é sentir bem? Algo que não vá afetar o batimento cardíaco, algo que não vá afetar demais, não vá me trazer alterações viscerais,
não vá trazer uma revolução interna muito violenta, porque a minha matéria tem uma sabedoria e sabe muito bem que se ultrapassar aquele limite, pode acontecer alguma coisa. Daí vem o medo. Esse limite é o medo, né? Então, seria assim, muito fácil de perceber. Por que eu não faço determinadas coisas na minha vida que eu gostaria de fazer? Por medo. Eu tenho medo. Eu invento, e quando eu digo invento, não estou dizendo que isso seja consciente. O meu sistema cria, vamos usar a palavra criação, é melhor. Eu crio e recrio bloqueios e mais bloqueios para proteger a minha vida, para proteger o meu coração, para proteger o meu status quo de ser. Então, eu vou me protegendo de tudo que eu tenho e que trago dentro de mim, por medo de acessar coisas que possam fazer com que as minhas ondas emocionais tornem-se caudalosas, voluptuosas demais, e aí as minhas vísceras não vão resistir e eu sou capaz de desintegrar. Continuando, o que é que nós temos dentro do nosso corpo? Vamos nós lá para o nosso esqueleto, não é? Nossos ossos. Os nossos ossos são os maiores receptáculos de lembranças, de memórias moleculares e celulares. Por que eu falo isso? Porque é a parte mais densa do nosso corpo físico. O corpo ósseo é um corpo denso, é um corpo que guarda, é um corpo que mantém ali dentro de você tudo aquilo que você não deve acessar. Por que não deve? Por tudo aquilo que eu falei no outro vídeo, né? Então ele é o nosso guardião e nós vamos ver que o esqueleto vai se entortando, vai se entortando, vai se entortando com um único objetivo: manter a estrutura da sua vida. Vamos ver, porém, que a estrutura da vida é exatamente tudo isso que a gente traz, que a gente não sabe de onde veio, não sabe o que tem, é a nossa caixa de Pandora. Naqueles receptáculos, naqueles canudinhos ósseos, está a nossa verdadeira história. História de vida, história de pulsar, história de existência, de infinitude. Tudo isso encontra-se guardadinho, muito bem guardadinho, no esqueleto ósseo. E exatamente por isso, nós vamos perdendo consciência das nossas reais possibilidades de movimento. Passamos a imaginar que estamos criando vida, criando possibilidades, criando e recriando e realizando sonhos e desejos. Vamos fazendo. Vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos vivendo, vamos vivenciando e vamos observando que não era muito bem aquilo que eu queria fazer. Em volta dos ossos nós temos as águas, coás, nosso sangue, nossas vísceras, nossas peles, nossos pelos. E tudo isso dança. Dança ao sabor dos movimentos externos que fazem parte de onde você vive. O planeta, o estado, a cidade, o país. De onde você é, de que parte você veio. E chegando mais perto de você, quem são seus pais? Porque foi dali que você veio.
E quando você vem dali, você traz os seus registros e os registros daqueles para onde você veio. Então você não vive uma história, você vive muitas histórias. Qual dessas histórias é a sua? Em qual dessas histórias você se encaixa melhor, de forma mais coerente, mais harmônica? E aí entra a EQM, Experiência Quase Morte. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem acessar o canal no YouTube que trata desse assunto. Afinal, o que somos nós? São várias entrevistas, várias pesquisas a respeito desse assunto. E aí vocês vão começar a observar da maneira peculiar de cada um de vocês. E eu vou trazer aqui, então, como é que eu vejo essas experiências. Seria um momento de desligamento da matéria, do corpo físico, por algum estresse emocional. Seja em acidente, seja em doença, seja no que for, é um momento em que o estresse emocional faz a matéria colapsar. E aí a matéria colapsa. O que acontece num colapso? Perdemos a consciência. Quando colapsamos, seja numa crise, por exemplo, de pressão baixa, como eu tinha muito, você perde a consciência. E por que você perde a consciência? Porque é a única maneira do seu organismo se reorganizar para ver se consegue fazer a sua vida continuar nesta matéria. Ora, as pessoas que colapsam de maneira violenta, elas vão acessar o quê? Por incrível que pareça, elas vão acessar aquilo que, se vocês fossem praticantes de Moitaquá, com constância, com permanência, vocês acessariam esse estado de inconsciência todo dia, todo momento. Porém, isso não acontece. Então, eu posso dizer a vocês que eu sofro dessa história de inconsciência consciente. Quando você se propõe a desmanchar os nós do sistema nervoso periférico, quando você se propõe a descamar o excesso de estresse que impede você de fazer um verdadeiro ajuste tonal em coerência com o seu corpo ósseo, seu esqueleto ósseo, você passa a conviver constante e permanentemente com a sua medula óssea. Está dentro de você, não está do lado de fora. Mas aí eu pergunto, de onde vem a energia que nutre a medula óssea? Do universo. E essa energia que vem do universo, ela leva você a uma consciência universal, planetária e universal. Você deixa de enfiar a sua consciência num casulo, vira borboleta e passa a absorver, compreender, entender a vida de uma maneira diferente. Na verdade, eu construí esse método devido às EQMs que eu tive. A primeira eu não havia conscientizado tão cedo. Conscientizei tem 1 mês atrás. Inclusive dela veio o grande bloqueio
espiritual, energético do restante da minha vida, e eu só tinha 18 anos quando eu sofri a primeira. A segunda EQM transformou a minha vida por completo. Foi logo após essa segunda EQM que eu sofri o acidente, que eu fiquei na cadeira de roda e eu mudei o rumo da minha história. O que será que se passou comigo ali, naquele momento, que eu me lembro de todos os detalhes, tanto da primeira quanto da segunda? Eu entrei em contato com o meu ser, os meus intrínsecos desejos de ser, inclusive. Onde estava guardado esse desejo? Onde estavam guardados esses movimentos? Dentro de mim. Mas eu não tinha tempo. Eu vivia uma turbulência emocional tão grande desde que eu nasci, eu não tinha tempo para ficar comigo. O tempo não me dava tempo, eu não podia sentir medos, eu não podia acessar as minhas inseguranças, eu não podia fazer nada disso, não dava tempo. Então os acidentes foram acontecendo, as doenças foram acontecendo, para que eu pudesse despertar, acordar para uma realidade que existia dentro de mim. E que se eu tivesse tido tempo, como hoje eu cultivo esse tempo acima de qualquer outra coisa, se eu tivesse tido esse tempo, eu não teria precisado passar por todas as doenças e por todos os estresses e entreveros e brigas e revoluções e convulsões dentro de mim que normalmente me levavam a um colapso. De colapso em colapso, eu fui sendo recuperada por essa energia que sempre esteve comigo, mas que eu não prestava atenção. Não gosto da palavra prestar, né? Eu não dava atenção. Eu não olhava para ela com atenção. Então, o que eu quero trazer para vocês com relação à EQM é que, na verdade, tudo que nós ouvimos como relato das pessoas que estão nos vídeos, para mim, vai fortalecendo cada vez mais a ideia de que esse paraíso, essa sensação maravilhosa que todos eles relatam, essa coisa que, meu Deus, eu não queria voltar, eu queria ter ficado lá, porque quando eu volto para o corpo é tudo muito doído, muito sofrido. Eu já tive um período na minha vida que eu pensava muito assim, tanto que eu tentei suicídio. Eu quis acabar com essa matéria por 3 vezes, então não foi uma vez só não. Mas essa força interna que inconscientemente eu comecei a trabalhar muito cedo com o Klaus, com 13, 14 anos, que foi me trazendo essa consciência sobre o esqueleto ósseo. Eu fui trabalhando sem saber o que eu estava fazendo. Para mim, eu estava apenas ajustando o meu esqueleto para poder produzir melhor nas minhas técnicas de dança. Por isso é que eu digo, Muay Thai não é um trabalho que vai fazer você produzir melhor ou fazer. Você não vai fazer melhor nada, você vai ser melhor. Você vai ajustar a sua energia em você. Você vai ser você. Mas eu acredito que esse mesmo medo que dá nas pessoas que relatam as EQMs de voltar é o medo que as pessoas sentem quando estão fazendo os processos moitaquenses. Como é que eu vou ficar comigo nesse mundo, né? Porque falta confiança, falta fé nessa energia que te rege. Isso eu acredito que eu sempre tive. Eu não sabia que eu tinha, mas eu sempre tive. Eu sempre tive esta fé nesta força
que eu sentia ter dentro de mim. Eu fui aprendendo a ter essa fé à medida que eu fui passando pelas coisas que eu passei. Eu fui tendo cada vez mais fé em mim mesma, mas não na minha maneira de pensar, na minha maneira de sonhar, na minha maneira de idealizar, não. Mas sim nessa onda silenciosa que vive dentro dos ossos, mantendo a nossa relação com a força maior universal, que é o holo. Eu comecei a enxergar isso com mais clareza quando eu comecei a estudar a física quântica, com orientação do meu mestre Stefano Sabetti. Então eu comecei a entender isso, mas eu fui criando algo que pudesse me dar isso sem eu necessitar de ter o outro me dizendo o que fazer. E foi daí que nasceu Moitaquá. Por isso eu quero dizer a vocês, se vocês tiverem curiosidade de ouvir esses áudios, ouvir esses relatos de maravilha, de bem-estar, de essas histórias que vêm, que eles vão narrando, que eles vão falando das pessoas que eles encontraram. É evidente que temos dentro de nós tudo isso. Temos a memória dos nossos ancestrais, temos memória de ancestrais que nós nem sabemos quem são. Será que não seriam esses ancestrais aqueles seres que aparecem não identificados, né, pelas pessoas? Porque como é que você identifica alguma coisa? Como é que você vai ter códigos de verbalização para identificar alguma coisa? Você tem que ter códigos na sua razão, na sua lógica, para você poder dizer, por exemplo, era minha avó, era o meu pai, era o fulano de tal que me recebeu lá. De onde você vai trazer isso? De você. Eu vou encerrar aqui. A gente ainda vai conversar muito sobre isso, mas eu vou aguardar. Mais uma vez, eu fico aguardando retornos, né? Mas eu sei que esses retornos são difíceis, porque estar com vocês é algo muito difícil, não é? Eu digo a vocês, vale a pena, porque aí a vida não fica pequena. E aí a gente não necessita mais de buscar o fim da vida para entender o valor que ela tem.